Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse 17º domingo do tempo comum, o Senhor nos convida a rezar 2 coisas, e isso eu quero rezar com vocês hoje. Deus que se faz palavra e alimento para nós, e a partilha. O alimento e a partilha. O alimento para a nossa alma, para a nossa vida, e a partilha que o Senhor nos convida a fazer. O Evangelho narra, é claro, como vimos, a multiplicação dos pães. E essa multiplicação dos pães é tão conhecida de todos nós, já ouvimos muitas e muitas vezes. Ele é tirado do Evangelho de São João, capítulo 6. E todo esse capítulo, João, o evangelista, quer mostrar para nós que Jesus é o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Deus que se faz alimento para todos nós. E mostrar que Jesus é Deus presente em nosso meio, aquele que era esperado, que era anunciado por tantos lugares. E por onde Jesus passa, ele vai deixando sinais, mostrando que de fato ele é Deus em nosso meio. Os milagres das bodas de Caná, os milagres das curas que Jesus foi fazendo ao longo do caminho, e tudo isso acendeu a curiosidade do povo. É claro que o povo ia atrás. Por isso, no Evangelho sempre narra que sempre existia uma multidão atrás de Jesus. Volta e meia, de um lado do lago, ou do outro lago, de Tiberíades, o lago ali, sempre tinha uma grande multidão. Jesus vinha para o lado, muita gente Jesus curava. Ia para o outro lado, muita gente, acontecia a mesma coisa. E havia, é claro, uma expectativa no coração do povo da chegada desse profeta, desse Messias que ia trazer essa esperança para as pessoas. Desde o Antigo Testamento, sempre falava-se que ia chegar o profeta. Sempre falava-se que ia chegar o Messias, que ia libertar o povo, que ia trazer esperança, alimento e alegria no coração das pessoas. Por isso o povo de Israel estava sempre nessa expectativa.
Na primeira leitura ouvimos na narrativa dizendo que Deus providenciou o alimento, que fez multiplicar o alimento para as pessoas. Em Moisés temos também Deus que traz, que manda o maná do deserto, e diz que ali foi um grande feito, mas viria outro, queria fazer muito mais ainda, e tudo então volta-se para Jesus. Jesus que é então o profeta, ou melhor, mais do que um profeta, é Deus presente em nosso meio. E aí o Evangelho traz essa centralidade para todos nós. E aí temos então toda esta cena. Jesus então tinha caminhado, feito muitos milagres por vários lugares, e as pessoas estavam atrás dele. Ele vai então para o outro lado do lago e está na montanha, conversando com os discípulos, ali ensinando a eles. E é interessante que o texto narra que Jesus levantou os olhos. Quando Jesus chegou lá do outro lado, o povo não estava lá ainda, mas Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão vindo até ele. E imediatamente, ele que é o bom pastor, quando vê a multidão, que são as suas ovelhas, ele já pensa, como é que eu vou fazer? Ele já se preocupa com aquelas pessoas que estão se aproximando. Olha só quantas pessoas tem aqui e como é que nós vamos alimentar todas elas? O que será dessas pessoas? O certo é que elas chegam e o Senhor pede para sentar, chama Filipe. E aí, como é que nós vamos alimentar tudo isso aqui? Primeira coisa, como disse, Jesus, ao realizar este milagre no meio do povo, nós temos uma primeira alusão ao milagre eucarístico, da multiplicação da graça para todos nós. Jesus é o pão vivo descido do céu, e é o alimento que nunca acaba. A Eucaristia multiplica-se, porque é o próprio Senhor em cada hóstia consagrada, em cada momento, em cada Santa Missa, é o Senhor que se dá por cada um de nós. E Ele é o alimento perfeito que sacia a nossa fome. E aí tudo aquilo que o texto traz, o povo comeu e ficou saciado, e ainda sobrou o alimento. Nós comungamos do Senhor e ficamos saciados na nossa alma, pela graça e pela força de Deus em nós. O Senhor que se dá em alimento por mim e por você, que nos alimenta e que nos sustenta. E isso é tão interessante que Jesus então, quando ele pega ali os 5 pães e 2 peixes, o texto traz que ele tomou, deu graças, partiu e deu e distribuiu. A mesma narrativa da oração eucarística. Jesus então pegou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Percebam o encaixe perfeito da alusão aqui. Primeiro então o Senhor aqui celebra e nos relembra a Eucaristia. Deus que se faz alimento por nós, que nos sustenta. A quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Podemos buscar alimento em todas as outras coisas, tentar nos preencher, mas só Deus sacia a nossa fome, porque nós temos fome e fome de Deus. Já nos diz Santo Agostinho: a quem irei, Senhor? Minha alma não descansará enquanto não repousar em Ti. Precisamos então buscar esse alimento, e na Eucaristia encontramos o Senhor. E é interessante porque esse olhar do Senhor para toda a multidão que ali estava, nós todos então somos como que transportados para aquele local, pois todas as pessoas que se aproximavam do Senhor queriam saciar a sua fome, e hoje também aqui estamos, ao redor da mesa eucarística, para que o Senhor sacie a nossa fome e fome de Deus. Todos nós então que aqui estamos, fazemos parte de toda essa multidão de pessoas. E ali no texto traz 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então era muita gente. Ou seja, todas as pessoas do mundo inteiro são colocadas ali também, como a multidão sedenta e com fome, que se aproxima do Senhor, para beber dele que é a fonte de água viva, o alimento, o pão da vida, descido do céu. Quando participamos da Eucaristia, como aqui estamos, participamos de tudo isso e buscamos na ceia do Senhor o alimento para a nossa vida, que nos dá força, que nos sustenta de pé, porque sem o Senhor prostramos, caímos, não conseguimos. A primeira coisa então é isso, a Eucaristia, o pão que nos alimenta e que nos fortalece. Mas há um segundo ponto na reflexão do texto também, que é a partilha. Quando partilhamos, Deus multiplica. A partilha é algo mais sagrado que podemos ter.
o partir o pão e dividir com o outro, o repartir o que temos com o outro. Como ouvimos no texto, aquela criança que se aproxima de Filipe, mas como é que nós vamos dar comida para todo mundo? E aí, como o outro texto traz também, o menino que tinha ali, olha, tem uma criança aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas? Aquela criança que partiu, aquela pessoa que partilhou com os discípulos, né, aqueles 5 pães e 2 peixes, ele levou comida, ele foi prevenido, não é mesmo? Ele foi caminhar e levou, vou levar aqui um pãozinho, né? Como as mamães, né, que vêm com as crianças, levam uma madeira dentro da bolsa, alguma coisa assim. Você vai viajar, você põe uma barra de cereal, alguma coisa, enfim, você vai preparado. Esse veio preparado, foi preparado para aquela grande caminhada. E ele poderia ter pensado assim, bom, eu me preparei, os outros, ciência, né? Eu estou aqui, eu vou comer aqui quietinho, né? Fez a tenda, ele poderia fazer a tenda, botar a comidinha dele ali, comer escondido ali para ninguém ver que ele estava comendo. Mas o que ele fez? Ele abriu os braços e partilhou aquilo que tinha. Aparentemente pouco, mas com Deus o pouco é muito. E Deus multiplica abundantemente aqueles que partilham com graça. Por isso, o convite do Senhor para nós é que possamos partilhar também, partilhar o nosso pão material também, o que temos. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas sofrendo, sem pão, sem comida, sem cobertor, sem emprego, com tantas dificuldades, e o Senhor estendendo a mão para nós, e nós pensamos, mas eu tenho tão pouquinho. Como digo sempre, ninguém tem tão pouco que não possa partilhar. Ninguém é tão pobre que não possa ofertar uma coisinha. É a moeda da viúva que o Senhor partilha. Experimentamos isso tantas e tantas vezes. Aqui na nossa igreja, por exemplo, na construção da nossa igreja, vamos construindo aqui tijolinho por tijolinho. Colocamos um tijolo e Deus coloca 2, 3, 10, tem hora que ele empolga, põe 15, mas vai. Partilhamos o que temos. Nas partilhas que fazemos aqui na nossa pastoral social do Bom Samaritano, recebemos aqui cestas básicas, e às vezes falta, às vezes sobra e distribuímos mais. Recebemos daqui, às vezes recebemos tantas cestas básicas aqui que partilhamos, que distribuímos as cestas nas famílias cadastradas que nós temos, e há um tempo atrás mandamos cestas básicas até para Ponto Chique, porque o padre lá estava com dificuldades para conseguir cestas básicas, mandamos mais de 100 cestas básicas para lá, e cobertor, isso, aquilo, e nas doações que chegam aqui para nós, um cobertor, um saco de arroz, uma coisinha, uma outra, a sopa que estamos fazendo, ajudando as pessoas que precisam, começamos com 90, passamos para 100, 150, e quarta-feira agora, fizemos um sopão para 250 pessoas. Deus vai multiplicando, e às vezes chega ali a doação, a pessoa que foi lá e cortou um pouquinho, né, que cortou a comida, e fez isso, e fez aquilo, enfim, precisamos partilhar, e quando partilhamos, Deus multiplica, pode ter certeza disso. Mas essa partilha, quero ir além, não apenas do material, porque talvez é fácil, eu vou só lá, dou o dinheiro e tudo bem, é claro que isso também, e principalmente. Mas precisamos também aprender a partilhar aquilo que é sagrado a nós, o tempo, um abraço, eu sei que está difícil de abraçar agora, mas pelo menos um telefone, eu conversar, partilhar o seu tempo com o outro. O Senhor também nos convida a isso, mas meu tempo é tão precioso, mas eu preciso aprender a partilhar. Quando as pessoas ao seu redor, ou longe ou perto, estão aí sofrendo, precisando de um olhar, de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de escutar, precisamos aprender a partilhar mais. E quando nós partilhamos, lembre-se, Deus multiplica. Pode ter certeza disso. Esta é a graça que Deus nos dá. Esta Eucaristia que recebemos e que alimentamos, não pode ficar só aqui. Ela precisa ser partilhada com o outro. A fé sem obras é morta. Não adianta eu vir à igreja rezar, na música, né, que canta, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. O tom está horrível, mas vocês entenderam. Não é, Mônica? Não adianta vir à igreja rezar e ficar aqui, né, e tudo, mas se você não coloca em prática tudo isso, se você não partilha a vida com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, se você não partilha o que Deus te deu, os dons que Deus colocou em sua mão, com o outro. Talvez você é professor, ensine alguém. Se você é médico, médica, ajude alguém que está passando dificuldade, não pode ser atendido, não sei, na sua profissão, seja como for.
mas precisamos colocar em prática aquilo que rezamos. Esse é o convite do Senhor para nós. Alimentados então do pão vivo descido do céu, somos convidados a partilhar com o outro as graças e dons que Deus coloca em nossas mãos. Fé e obras, Eucaristia, alimento para nós e alimento para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude para que possamos ser como aquela criança que teve a coragem de partilhar o que tem, o que tinha, e que Deus multiplicou muitas e muitas vezes. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham de casa, que o Senhor possa nos alimentar com pão vivo descido do céu e nos tornar mais generosos e participantes com aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Confiantes nesse Deus tão bondoso e misericordioso, que nos dá o alimento e nos convida a partilhar, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,